A neve caía há 3 dias consecutivos, transformando a pequena cidade de Vale Gelado numa prisão branca e silenciosa. Lúcia, de apenas 12 anos, pressionava o rosto contra a janela embaçada do quarto que dividia com seus 2 irmãos menores, Miguel, de 8 anos, e Ana, de apenas 5. O vidro estava tão frio que queimava sua pele, mas ela não se importava. Precisava ver se alguém vinha ajudá-los. "Lúcia, estou com fome", murmurou Ana, encolhida debaixo do único cobertor que restava. Seus lábios estavam azulados e ela tremia incontrolavelmente. Miguel estava ao seu lado, abraçando a irmã pequena numa tentativa desesperada de aquecê-la, mas ele próprio mal conseguia parar de tremer. "Eu sei, minha pequena. Vou procurar alguma coisa na cozinha." Lúcia mentiu, sabendo que não havia nada além de algumas migalhas de pão duro e um pouco de leite azedo que já não prestava para consumo. Há 5 dias que não tinham uma refeição adequada. Desde que ela se foi, Lúcia desceu as escadas rangentes da velha casa de madeira. Cada degrau gemia sob seus pés descalços, e ela podia sentir o frio subindo pelas tábuas do assoalho como dedos gelados, tentando agarrar seus tornozelos. A cozinha estava ainda mais fria que o resto da casa. O fogão a lenha havia se apagado há 2 dias, quando acabou a última tora de madeira que conseguiram quebrar da cerca do quintal. Ela abriu todos os armários novamente, numa esperança desesperada de encontrar algo que tivesse passado despercebido. Nada. Apenas pratos vazios e algumas latas enferrujadas sem rótulo que não se atrevia a abrir, temendo que estivessem estragadas. Suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas de desespero. Foi então que ouviu o som que a aterrorizava. Ana estava tossindo lá em cima, uma tosse seca e rouca que parecia rasgar sua garganta pequena. Era a mesma tosse que mamãe tinha antes de... Lúcia fechou os olhos com força, tentando afastar as lembranças. Não podia permitir que o mesmo destino alcançasse seus irmãos. "O frio tirou minha mãe", sussurrou para si mesma, as palavras saindo como nuvens de vapor no ar gelado. "Mas não vai levar Ana e Miguel. Não enquanto eu estiver viva." Ela subiu correndo as escadas, encontrando Miguel balançando Ana nos braços. A menina estava pálida demais, e seus olhinhos brilhavam com uma febre que Lúcia reconhecia muito bem. Era assim que tudo havia começado com a mãe deles, há 1 semana. Primeiro a febre, depois a tosse, e então, Lúcia. A voz de Miguel era fraca, mas carregada de uma maturidade que não deveria existir numa criança de 8 anos. "Ana está muito quente e muito fria ao mesmo tempo, como a mamãe ficou." O coração de Lúcia se partiu. Ela se ajoelhou ao lado dos irmãos e tocou a testa de Ana. A pele queimava, mas a menina tremia violentamente. "Vamos descer para a sala", disse, tentando manter a voz firme. "Lá é um pouco mais quente." Mas não era verdade. A casa inteira estava congelando, e eles não tinham como aquecê-la. O termômetro quebrado no corredor marcava temperaturas abaixo de 0 há dias. Lúcia carregou Ana no colo, sentindo como a irmãzinha estava leve demais, enquanto Miguel o seguia como uma sombra silenciosa. Na sala, ela deitou Ana no sofá velho e cobriu-a com todos os panos que conseguiu encontrar. Cortinas, toalhas de mesa, até suas próprias roupas. Miguel se encolheu ao lado da irmã, oferecendo o próprio calor corporal. "Lúcia", Ana chamou com uma voz tão fraca que mal se ouvia. "O frio vai nos levar também, não vai? Como levou a mamãe?" As palavras da irmã pequena foram como uma facada no peito de Lúcia. Ela se ajoelhou ao lado do sofá e segurou as mãozinhas geladas de Ana entre as suas. "Não, minha pequena, eu não vou deixar isso acontecer. Eu prometo." Mas enquanto fazia essa promessa, Lúcia sentia o próprio corpo começando a sucumbir ao frio implacável. Sua visão começava a escurecer nas bordas, e ela sabia que estava perdendo a batalha. O inverno mais rigoroso em décadas havia chegado a Vale Gelado, e eles estavam sozinhos, sem comida, sem aquecimento, sem esperança. Do lado de fora, o vento uivava como um lobo faminto,
batendo contra as janelas com uma força que fazia toda a casa tremer. E no meio daquela escuridão gelada, 3 crianças se abraçavam, tentando desesperadamente manter viva a última chama de calor que restava em seus corações. A madrugada trouxe consigo uma tempestade ainda mais feroz. Os ventos sopravam com tal intensidade que Lúcia temia que o telhado fosse arrancado a qualquer momento. Ana havia piorado durante a noite. Sua respiração era laboriosa e entrecortada, e ela delirava em sonhos febris, chamando pela mãe entre gemidos de dor. Miguel não havia dormido. Lúcia o encontrou sentado no chão ao lado do sofá, segurando a mão de Ana e sussurrando histórias que a mãe costumava contar para eles. Suas próprias lágrimas haviam congelado em seu rosto, formando pequenos cristais de gelo que brilhavam à luz cinzenta que filtrava pelas janelas. Ela não vai aguentar muito mais, Miguel disse sem olhar para Lúcia. Sua voz era um sussurro áspero, como se as cordas vocais estivessem se partindo. É como você disse que aconteceu com a mamãe. Primeiro a febre, depois a tosse e então... Não, Lúcia o interrompeu, mas sua própria voz tremia de incerteza. Ana é forte, ela vai ficar bem. Miguel finalmente levantou os olhos para ela e Lúcia ficou chocada com o que viu. Não eram mais os olhos de uma criança, eram os olhos de alguém que havia visto demais, sofrido demais, crescido rápido demais. Lúcia, você também está ficando doente. Vi você tremendo a noite toda. Era verdade. Lúcia sentia seus próprios sintomas começando. A garganta arranhando, o nariz escorrendo, a sensação de que seus ossos estavam se transformando em gelo. Mas não podia admitir isso. Não podia desistir. Ela era a mais velha, a responsável. Se ela caísse, quem cuidaria de Miguel e Ana? Estou bem, mentiu, forçando um sorriso. Só um pouco de cansaço. Mas Miguel era mais esperto do que ela gostaria. Ele se levantou e tocou sua testa com as costas da mão, como havia visto a mãe fazer tantas vezes. Você está com febre, Lúcia. Está quente. O mundo ao redor de Lúcia começou a girar. Ela se apoiou na parede, lutando contra a tontura que ameaçava derrubá-la. Não podia estar ficando doente. Não agora. Não quando seus irmãos mais precisavam dela. Preciso sair, ela murmurou, mais para si mesma do que para Miguel. Preciso encontrar ajuda. Sair. Miguel a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Lúcia, há uma tempestade lá fora e você mal consegue ficar em pé. Mas Lúcia já havia tomado sua decisão. Ela cambaleou até o armário do corredor e começou a vestir todos os casacos que conseguiu encontrar. A maioria pertencia à mãe e ficava enorme nela, mas isso não importava. Precisava de proteção contra o frio mortífero lá fora. Fique com Ana, ela disse a Miguel, lutando para colocar as botas que também eram grandes demais. Mantenha-a aquecida, não deixe ela adormecer. Lúcia, não. Miguel correu até ela e segurou seu braço. Você não pode sair nessa tempestade. Você vai morrer lá fora e vamos morrer aqui dentro se eu não fizer nada, ela gritou e imediatamente se arrependeu ao ver o medo nos olhos do irmão. Ela se ajoelhou e segurou o rosto de Miguel entre suas mãos. Me desculpe, eu não queria gritar, mas preciso tentar, Miguel. Preciso encontrar alguém que possa nos ajudar. E se você não voltar? A voz dele era um sussurro quebrado. Lúcia sentiu seu coração se despedaçar. Ela puxou Miguel para um abraço apertado, respirando o cheiro de seus cabelos que ainda carregava o perfume do shampoo que a mãe usava nele. Eu vou voltar, prometo. Apenas cuide da Ana até eu chegar, está bem? Miguel assentiu contra seu ombro, mas ela podia sentir suas lágrimas molhando sua jaqueta. Lúcia abriu a porta da frente e foi imediatamente atingida por uma rajada de vento tão forte que quase a derrubou. A neve chicoteava seu rosto como 1000 agulhas minúsculas, e ela mal conseguia ver alguns metros à frente. Mas ela forçou as pernas a se moverem, um passo de cada vez. A neve estava tão funda que chegava até seus joelhos, tornando cada passo uma batalha exaustiva. Suas pernas queimavam com o esforço e seus pulmões doíam toda vez que inspirava o ar gelado, mas ela continuou caminhando, guiada apenas pela lembrança de onde ficavam as casas dos vizinhos. A primeira casa que tentou estava vazia. As janelas estavam escuras e quando ela bateu na porta, não houve resposta.
Ela gritou o mais alto que conseguiu, mas sua voz foi engolida pelo uivo do vento. A segunda casa também estava abandonada. E a terceira? Lúcia começou a perceber uma verdade aterrorizante. Eles não eram os únicos que haviam sido deixados para trás. A tempestade havia pego a cidade inteira de surpresa, e muitas famílias haviam fugido para lugares mais seguros, abandonando suas casas para o inverno cruel. Seus pés já não tinham sensibilidade e ela tropeçava constantemente na neve profunda. Sua respiração formava nuvens densas de vapor que imediatamente congelavam em seu rosto. Ela estava perdendo a batalha contra os elementos e sabia disso. Foi quando estava prestes a desistir que viu uma luz fraca piscando em uma janela no final da rua. Era tão tênue que ela quase pensou que fosse uma ilusão causada pelo cansaço e pela febre. Mas ela se forçou a continuar, rastejando pela neve, quando suas pernas finalmente cederam. Quando finalmente chegou à porta, ela bateu com os punhos dormentes, gritando por ajuda com o que restava de sua voz. Por um momento que pareceu uma eternidade, não houve resposta. Então, ela ouviu passos lentos se aproximando. A porta se abriu, revelando um homem idoso com barba branca e olhos gentis. Ele a olhou com uma mistura de choque e compaixão. "Meu Deus, criança!" ele disse, puxando-a para dentro. "O que você está fazendo lá fora nessa tempestade?" Lúcia tentou falar, mas as palavras saíram como um sussurro rouco. "Meus irmãos, eles estão morrendo. Por favor." E então, finalmente, ela desmoronou. Lúcia acordou em uma cama quente pela primeira vez em dias. Por um momento, ela pensou que tudo havia sido um pesadelo terrível. A morte da mãe, o frio implacável, a doença de Ana. Mas então as memórias voltaram como uma avalanche, e ela se sentou bruscamente. "Miguel, Ana!" ela gritou, tentando sair da cama, mas suas pernas tremeram e ela quase caiu. "Calma, criança", disse uma voz gentil. O homem idoso que havia aberto a porta estava sentado numa cadeira ao lado da cama, segurando uma xícara de chá quente. "Você esteve inconsciente por horas. Sua febre finalmente baixou." "Meus irmãos," Lúcia implorou, agarrando o braço dele. "Eu os deixei sozinhos. Eles precisam de mim." O homem, que se apresentou como Antônio, era o último morador que havia ficado na rua. Ele era aposentado e cuidava sozinho da casa desde que a esposa morrera anos antes. Quando Lúcia lhe contou sobre Miguel e Ana, seus olhos se encheram de lágrimas. "A tempestade está muito forte," ele disse, olhando pela janela onde a neve continuava caindo. "Mas não posso deixar duas crianças morrerem de frio. Vamos buscá-las." Antônio era mais forte do que aparentava. Ele tinha um trenó pequeno que usava para transportar lenha e conseguiu carregá-lo com cobertores, comida quente e remédios. Juntos, eles enfrentaram a tempestade novamente, com Antônio guiando o caminho através da nevasca. Quando chegaram à casa de Lúcia, encontraram uma cena que partiu o coração de ambos. Miguel estava deitado no sofá com Ana em seus braços, ambos inconscientes e azuis de frio. A casa estava ainda mais gelada do que antes, e a respiração dos dois era tão fraca que mal se percebia. "Estamos quase perdendo eles," Antônio murmurou, verificando os pulsos das crianças. "Precisamos levá-los imediatamente." Eles envolveram Miguel e Ana em todos os cobertores que trouxeram e os colocaram no trenó. A viagem de volta foi uma corrida contra o tempo, com Lúcia segurando os irmãos contra seu corpo na tentativa de transmitir-lhes calor. Na casa de Antônio, eles colocaram as crianças perto da lareira, onde o fogo crepitava confortavelmente. Antônio preparou banhos mornos para reaquecer seus corpos gradualmente, enquanto Lúcia forçava pequenos goles de caldo quente através dos lábios ressecados dos irmãos. "Ana, Miguel," ela sussurrava, massageando as mãozinhas geladas deles. "Vocês estão seguros agora. Eu não deixei o frio levar vocês. Eu prometi que não deixaria." Durante toda a noite, Lúcia ficou acordada, vigiando os irmãos. Antônio a ajudava, trazendo mais cobertores, preparando mais caldo, mantendo o fogo aceso. Ele parecia entender que essa família quebrada precisava de mais do que apenas abrigo, precisava de esperança. "Por que você ficou?"
Lúcia perguntou a ele durante uma das suas vigílias noturnas. Por que não saiu da cidade como os outros? Antônio ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o fogo com um atiçador. Minha esposa morreu no inverno passado, ele finalmente disse. Ela sempre dizia que nossa casa deveria ser um refúgio para quem precisasse. Depois que ela se foi, pensei em sair também, mas senti que ela ainda estava aqui, me pedindo para ficar, para ajudar. Ela estava certa, Lúcia disse, segurando a mão enrugada dele. Você salvou nossas vidas. Foi na terceira noite que Ana finalmente abriu os olhos. Sua febre havia quebrado e, embora ainda estivesse fraca, ela conseguiu sussurrar o nome de Lúcia. Miguel acordou algumas horas depois, confuso, mas vivo. Lúcia, Ana disse com uma voz pequena, mas clara. Você não deixou o frio nos levar. Nunca deixaria, Lúcia respondeu, beijando a testa da irmã. Nós somos uma família. Famílias não desistem umas das outras. Antônio preparou uma sopa nutritiva e assistiu com um sorriso enquanto as 3 crianças comiam pela primeira vez em dias. Havia algo mágico naquele momento. Não apenas pela comida quente ou pelo calor da lareira, mas pela sensação de que não estavam mais sozinhos no mundo. O que vamos fazer agora? Miguel perguntou, voiceando a pergunta que todos estavam pensando. A tempestade vai passar, Antônio disse, adicionando mais lenha ao fogo. E quando passar, vamos reconstruir, juntos. Lúcia olhou ao redor da sala quente para seus irmãos finalmente seguros e para o homem gentil que havia se tornado seu anjo da guarda. O frio ainda uivava lá fora, mas pela primeira vez em semanas ela não sentia medo. Eles haviam encontrado algo mais poderoso que o inverno mais cruel. Haviam encontrado a bondade humana e a força que vem da união. Naquela noite, enquanto Ana e Miguel dormiam profundamente pela primeira vez em dias, Lúcia permaneceu acordada, olhando pelas janelas. A neve continuava caindo, mas agora ela via beleza nela, ao invés de morte. O frio não havia vencido. Eles haviam sobrevivido. 2 semanas se passaram na casa de Antônio e uma rotina calorosa havia se estabelecido. Lúcia acordava cedo para ajudar a preparar o café da manhã. Miguel brincava com os gatos de Antônio perto da lareira e Ana, embora ainda se recuperando, já ria novamente. A casa, que havia sido silenciosa por tanto tempo após a morte da esposa de Antônio, agora ecoava com vozes jovens e vida. Mas Lúcia carregava um peso no coração. Uma manhã, enquanto ajudava Antônio a cortar lenha no quintal dos fundos, ela finalmente encontrou coragem para expressar suas preocupações. Antônio, ela disse, parando de empilhar os pedaços de madeira, nós não podemos ficar aqui para sempre. Você já fez muito por nós. O homem idoso parou seu trabalho e se apoiou no machado. Criança, essa casa é grande demais para um velho sozinho. Vocês trouxeram alegria para estas paredes novamente, mas não temos nada para oferecer em troca. Lúcia insistiu, as lágrimas brotando em seus olhos. Não temos dinheiro, não temos família que possa cuidar de nós. O governo vai nos separar, colocar cada um em um orfanato diferente. Antônio se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro de Lúcia. Há algo que você não sabe sobre mim. Minha esposa e eu nunca pudemos ter filhos. Ela sempre dizia que um dia nossa família chegaria de uma forma que não esperávamos. Ele apontou para uma pequena área do quintal onde a neve havia começado a derreter, revelando pequenos brotos verdes empurrando através do solo. Vê aquelas flores? Minha esposa as plantou antes de morrer. Ela disse que quando elas florescessem, seria um sinal de que novos começos estavam chegando. Lúcia olhou para os brotos minúsculos e sentiu uma faísca de esperança crescer em seu peito. Eu gostaria de adotá-los, Antônio disse simplesmente. Todos os 3, se vocês quiserem, é claro. As palavras atingiram Lúcia como um raio. Ela o encarou, mal conseguindo acreditar no que havia ouvido. Você quer ser nosso pai? Eu gostaria de tentar, ele respondeu com um sorriso tímido. Sei que não posso substituir seus pais verdadeiros, mas posso oferecer amor, um lar seguro e a promessa de que nunca mais passarão frio ou fome. Lúcia não conseguiu conter as lágrimas. Ela se jogou nos braços de Antônio e, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu-se verdadeiramente protegida.
Sim, ela soluçou. Por favor, sim. Naquela noite, Antônio reuniu as 3 crianças perto da lareira para uma conversa séria. Miguel e Ana ouviram em silêncio, enquanto ele explicava sua proposta. Quando terminou, Ana foi a primeira a falar. Isso significa que não vamos mais ter frio? Ela perguntou com sua voz pequena. Nunca mais, Antônio prometeu. E vamos ficar juntos? Miguel adicionou. Para sempre, ele confirmou. Ana se levantou de sua cadeira e caminhou até Antônio. Ela subiu em seu colo e o abraçou forte. Então você pode ser nosso novo papai. As semanas seguintes foram um redemoinho de papelada e visitas de assistentes sociais. Antônio havia sido um respeitado professor na comunidade antes de se aposentar e tinha economias suficientes para sustentar as crianças. Mais importante, era óbvio para todos que viam a família que o amor genuíno havia florescido entre eles. Lúcia voltou à escola e descobriu que era uma aluna brilhante. Os meses de cuidar dos irmãos haviam lhe dado uma maturidade e determinação que impressionavam seus professores. Miguel se juntou ao time de futebol da escola e fez amigos rapidamente. Ana, ainda se recuperando, passava seus dias desenhando e ajudando Antônio na cozinha. Mas foi numa tarde de primavera que o momento mais significativo chegou. Lúcia estava no quintal ajudando Antônio a cuidar do jardim quando Ana veio correndo da casa, gritando de excitação. Lúcia! Miguel! Venham ver! Eles correram até onde Ana estava apontando. Lá, no exato local onde Antônio havia mostrado os brotos semanas antes, flores pequenas, mas vibrantes, haviam finalmente desabrochado. Eram tulipas vermelhas e amarelas, suas cores brilhantes contrastando dramaticamente com o solo ainda escuro do inverno que havia passado. Mamãe sempre dizia que as flores mais bonitas crescem depois dos invernos mais rigorosos, Lúcia murmurou, tocando gentilmente uma das pétalas. Ela estava certa, Antônio disse, colocando os braços ao redor dos 3 irmãos. Vocês são a prova disso. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Lúcia dormiu sem pesadelos. Ela sonhou com primaveras eternas e famílias que se encontram quando mais precisam umas das outras. E quando acordou na manhã seguinte, foi com a certeza absoluta de que o frio nunca mais conseguiria tocá-los. O inverno havia tentado destruí-los, mas eles haviam encontrado algo mais forte que o gelo mais cruel. Haviam encontrado o amor incondicional e a esperança que brota mesmo nos solos mais gelados. Um ano depois, a casa de Antônio havia se transformado completamente. O que antes era o lar silencioso de um homem solitário, agora pulava com vida e risos. Fotografias das crianças decoravam todas as superfícies. Desenhos de Ana cobriam a geladeira e os troféus de futebol de Miguel orgulhosamente ocupavam a estante da sala. Era a véspera do aniversário da morte de sua mãe biológica, uma data que Lúcia havia temido por semanas. Ela estava sentada no jardim, observando as mesmas flores que haviam florescido no ano anterior, agora maiores e mais coloridas. Antônio se juntou a ela no banco de madeira que ele havia construído especialmente para esses momentos de contemplação. Você está pensando nela, ele disse gentilmente. Não era uma pergunta. Todo dia, Lúcia admitiu, mas hoje é diferente. Hoje faz exatamente 1 ano. E o que você sente quando pensa nela hoje? Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, organizando seus pensamentos. Gratidão, ela finalmente disse, surpreendendo a si mesma. Eu costumava sentir apenas tristeza e raiva. Raiva porque ela nos deixou. Tristeza porque achei que nunca mais seríamos felizes. Mas agora eu sinto gratidão. Por quê? Porque ela nos ensinou a amar. Lúcia explicou, suas palavras ganhando força conforme falava. Ela nos mostrou o que é uma família, e quando chegou a nossa hora mais escura, foi esse amor que nos manteve unidos. Foi esse amor que me fez sair naquela tempestade para buscar ajuda. Foi esse amor que trouxe você até nós. Antônio sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sua mãe seria muito orgulhosa da jovem em que você se tornou. Você acha que ela sabe? Que estamos bem? Tenho certeza absoluta, ele respondeu, apontando para as flores ao redor deles.
cada primavera que chega, cada flor que desabrocha, cada sorriso de Ana, cada gol que Miguel marca, cada nota boa que você tira na escola. Tudo isso é ela dizendo que está orgulhosa. Naquela noite, a família se reuniu para um jantar especial. Antônio havia preparado o prato favorito da mãe das crianças, um ensopado de carne com batatas que ela costumava fazer nos domingos. Eles acenderam uma vela no centro da mesa e fizeram um momento de silêncio em sua memória. Eu quero dizer uma coisa, Ana anunciou de repente. Aos 6 anos, ela havia se tornado uma criança eloquente e sábia, além de sua idade. O frio não levou a mamãe. Ela escolheu ir porque sabia que nós íamos ficar bem. Ela sabia que o papai Antônio estava esperando por nós. Miguel, agora com 9 anos e capitão de seu time de futebol, assentiu solenemente. E ela estava certa. Nós somos mais do que bem. Nós somos felizes. Lúcia olhou ao redor da mesa para sua família, diferente da original, mas não menos real ou amorosa. Antônio havia se tornado mais do que um pai adotivo. Ele era seu herói, seu protetor, seu exemplo de bondade incondicional. Há algo que eu nunca contei para vocês, Lúcia disse, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. Naquela noite, quando Ana estava tão doente e eu pensei que íamos perder ela, eu orei. Pela primeira vez desde que a mamãe morreu, eu orei pedindo um milagre. Ela pausou, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Eu pedi para que alguém aparecesse para nos salvar. Não acreditava que isso fosse acontecer, mas eu estava tão desesperada. E então apareceu você, papai Antônio. Você era o milagre que eu pedi. Antônio limpou os olhos com as costas da mão. Vocês também foram meu milagre, filha. Quando minha esposa morreu, pensei que meu propósito no mundo havia acabado. Vocês me mostraram que eu ainda tinha muito amor para dar. Após o jantar, eles se sentaram na sala aquecida pela lareira. A mesma lareira que havia salvado suas vidas 1 ano antes, agora era simplesmente o centro aconchegante de seu lar. Ana estava desenhando em seu caderno. Miguel lia um livro de aventuras e Lúcia ajudava Antônio a resolver palavras cruzadas. Papai, Ana disse de repente, levantando os olhos de seu desenho. O inverno vai voltar no ano que vem, não vai? A pergunta fez todos pararem o que estavam fazendo. Era a primeira vez que Ana mencionava o inverno desde sua recuperação. Sim, minha pequena. Antônio respondeu cuidadosamente. O inverno sempre volta, faz parte do ciclo da vida. Mas nós não vamos ter medo, vamos? Ela continuou. Porque agora sabemos que o calor não vem só do fogo ou dos cobertores. O calor vem do amor. Miguel fechou seu livro e se juntou à conversa. Ana tem razão. Eu não tenho mais medo do frio. Mesmo se a luz acabar, mesmo se a comida acabar, nós temos uns aos outros. Lúcia sentiu uma onda de orgulho percorrer seu peito. Seus irmãos pequenos haviam aprendido a lição mais importante da vida, que o amor verdadeiro é a única força capaz de vencer qualquer tempestade. Vocês sabem o que isso significa? Ela disse, levantando-se e estendendo as mãos para Ana e Miguel. Significa que nós vencemos. O frio tentou nos destruir, tentou nos separar, tentou roubar nossa esperança, mas falhamos em deixar isso acontecer. Os 3 irmãos se abraçaram no meio da sala e Antônio se juntou a eles, envolvendo todos em seus braços fortes e seguros. O frio tirou nossa mãe, Lúcia disse, sua voz agora firme e cheia de certeza. Mas ele não conseguiu nos levar. E sabe por quê? Porque descobrimos que o amor verdadeiro é mais quente que qualquer lareira, mais forte que qualquer tempestade, mais duradouro que qualquer inverno. E agora temos um lar, Ana adicionou sorrindo. E uma família, Miguel completou. E um futuro, Antônio finalizou, beijando o topo da cabeça de cada criança. Naquela noite, enquanto a família se preparava para dormir, Lúcia fez sua última ronda pela casa, uma rotina que havia desenvolvido desde que chegaram ali. Ela verificou as janelas, ajustou os cobertores de Ana e Miguel e se certificou de que o fogo estava seguro na lareira. Mas desta vez, quando olhou pela janela, não viu ameaça na escuridão lá fora. Via apenas a noite tranquila de uma cidade em paz. O termômetro na parede marcava uma temperatura confortável, mas Lúcia sabia que mesmo se marcasse graus abaixo de 0,
eles estariam seguros. Ela subiu para seu quarto, seu próprio quarto, decorado com suas coisas favoritas e cheio de memórias felizes dos últimos meses. Na mesa de cabeceira estava uma foto da família original ao lado de uma nova foto dos 4 juntos. 2 famílias, 2 capítulos de sua vida, ambos preciosos à sua maneira. Antes de dormir, Lúcia sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão por ter encontrado força quando pensou que não tinha mais nenhuma. Gratidão por Antônio ter aberto sua porta naquela noite tempestuosa. Gratidão por Ana e Miguel terem sobrevivido. E gratidão por ter aprendido que, às vezes, as maiores perdas nos levam aos maiores encontros. Do lado de fora, a primeira nevada do novo inverno havia começado, mas na casa aquecida pelo amor, 4 pessoas dormiam tranquilamente, sabendo que haviam descoberto o segredo mais importante da vida. O calor verdadeiro não vem de fontes externas, mas do amor que carregamos dentro de nós e compartilhamos uns com os outros. O frio nunca mais seria seu inimigo. Agora era apenas uma das estações da vida, necessária para que eles pudessem apreciar ainda mais o calor quando ele chegasse. E o calor sempre chegaria, porque eles haviam aprendido a criá-lo com suas próprias mãos, seus próprios corações, seu próprio amor incondicional. A história de 3 órfãos que quase foram levados pelo inverno mais cruel se transformara na história de uma família que descobriu que o amor verdadeiro é a única força capaz de vencer qualquer tempestade. E essa família viveu feliz para sempre. Não porque nunca mais enfrentaram dificuldades, mas porque aprenderam que juntos eram mais fortes que qualquer adversidade que a vida pudesse lhes apresentar. O frio havia tentado destruí-los, mas ao invés disso, os havia moldado em algo mais belo e mais forte. Como as flores no jardim de Antônio, eles haviam florescido depois do inverno mais rigoroso, provando que a vida sempre encontra um jeito de triunfar sobre a morte. O amor sempre vence o medo, e a esperança sempre renasce, mesmo nos solos mais gelados.